Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Sexta-feira, dia 16 de outubro, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículos de 1 a 7. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas que se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiveres dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiveres pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre as telhas. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não tenhas medo, pois mais valor tendes vós do que numerosos pardais. Contemplamos nosso Senhor Jesus Cristo, dirigindo-se à multidão depois de se ter enfrentado com as autoridades religiosas judaicas, ou seja, com os fariseus e os escribas. O Evangelho conta-nos que a multidão era tão grande que se atropelavam uns aos outros. Aí fica claro que estavam sedentos da palavra de Jesus, que falava com tão extraordinária autoridade aos seus líderes religiosos. Mas São Lucas informa-nos que, antes de mais, Jesus começou a falar aos seus discípulos, dizendo: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nosso Senhor quer levar-nos à prática da sinceridade e transparência, superando a hipocrisia com que procediam os fariseus e os escribas, pois mostravam uma atitude externa não conforme com o seu caminho interior de vida. Fingiam ser o que não eram. É contra isto que Jesus nos quer prevenir no Evangelho de hoje, quando diz: nada há de escondido que não venha a ser conhecido. Sim, tudo virá a ser revelado. Por este motivo devemos lutar para ajustar a nossa vida de acordo com o que professamos e proclamamos. Obviamente, isto não é fácil, mas não devemos temer, pois o nosso Deus está atento. Tal como nos disse São João Paulo II, o amor de Deus não impõe cargas que não possamos levar. O amor de Deus não impõe cargas que não possamos levar. Porque para tudo que nos pesa, Ele nos capacitará com a ajuda necessária. Nada se passa sem que Ele o saiba. Até os nossos cabelos estão contados. Sim, nós temos valor perante Deus. Não tenhamos medo, pois o seu amor não tem limites. Senhor, concede-nos a sabedoria para conduzirmos a nossa vida de acordo com as exigências de nossa fé, mesmo no meio das dificuldades deste mundo. Assim, o Evangelho de hoje dará esperança aos seus discípulos quando Jesus fala nisto. Ele sempre tinha palavras de vida eterna, principalmente para aquelas pessoas que não tinham mais sentido na vida, que eram dominadas pelo medo,
pelas opressões sociais e religiosas. Muitos ali não percebiam o verdadeiro valor que tinham, pois eram castradas por aqueles que detinham o poder, tanto social como religioso. Jesus vem trazer uma luz no fim do túnel. E como sabemos, as palavras de Jesus ecoam até nós, hoje e sempre. E Ele ainda quer dizer isto para cada um de nós. Não devemos ter medo de tudo que vemos. Violência, crises econômicas, doenças sociais, como depressão. Claro que devemos estar atentos à realidade, ter cuidado, pois infelizmente todas essas coisas existem, estão presentes no mundo e não podemos fingir, porém não podemos nos entregar ao medo. Devemos sim acreditar na misericórdia e na providência divina. Ele sabe de tudo, Ele faz bem em todas as coisas e principalmente Ele nos ama. Nós temos valor, nós somos especiais, somos filhos de Deus. Ele quer que sejamos santos e retos, como seu Filho. Ele não nos quer como fariseus, sepulcros caiados, mas quer que nós sejamos repletos do Espírito Santo, anunciando a palavra, vivendo a palavra. Quer que sejamos diferentes neste mundo e façamos nossa parte para diminuir a triste realidade que está diante de nossos olhos. Não nos entreguemos ao medo. Sejamos confiantes no amor de Deus. Aqueles que estão mais próximos do Senhor são os primeiros que escutam os seus ensinamentos. Logo, são os que mais aprendem com o Mestre. Milhares de pessoas se reúnem para escutar, como hoje também. Muitas são as formas de escutar, de viver, de experimentar, seja de forma pessoal na nossa oração, ou seja de forma comunitária, principalmente quando celebramos o domingo, dia do Senhor. Deixemos que o nosso coração arda de amor verdadeiro por Cristo. Feliz e abençoado dia, final de semana na graça de Deus. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas.